Lídia Brito, nós vamos agora voltar a falar a respeito da agenda do ex-ministro Sérgio Moro, pré-candidato à presidência da República pelo Podemos, aqui na cidade de Teresina. Nesse momento está sendo feita uma apresentação de um vídeo promocional lá do ex-ministro Sérgio Moro. E também tem imagens da filiação de João Vicente Claudino, agora integrando o Podemos. Está aí as imagens do ex-ministro assinando a ficha de filiação. A partir de agora ele é, de fato, um integrante do Podemos. Lídia Brito, falar um pouco a respeito dessa trajetória de João Vicente Claudino. É o terceiro partido dele, né? Já foi do PSDB, depois PTB, presidiu a sigla e agora chega ao Podemos. João Vicente Claudino, ele fez questão de falar, Joelson, quando chegou ao evento, que ele considera como uma legítima oposição ao governo do Estado, à base governista aqui no Piauí. Segundo ele, há muito tempo ele já está afastado dessa base liderada pelo governador Wellington Dias e que isso daria a ele condições de se colocar como, de fato, um representante da oposição. Ele fala isso colocando, né, que esse grupo hoje de oposição, liderado pelo senador Ciro Nogueira, acabou de sair há pouco tempo da base governista, né? Então, para ele, esse grupo não representa a verdadeira oposição aqui no Piauí. E João Vicente Claudino fez questão de dizer que é difícil ter uma terceira via viável. Ele coloca que no cenário nacional o Moro teria mais condições de construir uma terceira via, mas aqui no Estado isso é mais difícil, na visão de João Vicente Claudino. Então, por isso que ele não levou à frente aquele projeto político de se lançar candidato ao governo do Estado, porque ele queria o apoio de toda a oposição. E isso não aconteceu. Está aqui, nesse momento, falando em entrevista coletiva, o pré-candidato à presidência da República, Sérgio Moro, vamos ouvir. Que são também os princípios dos brasileiros. O que eles querem de qualquer governo, acima de tudo, é honestidade e integridade. E o resultado vem. Crescimento econômico, com emprego e com renda, tem por pressuposto você ter um governo que trabalhe para as pessoas. E para isso você tem que ter honestidade. O senhor acha moral? O senhor acha Brasil? Oi? O senhor pode mudar para a União Brasil? Mudar para a União Brasil? Não, eu estou no Podemos, nós estamos construindo alianças. Veja, nós estamos fortalecendo o partido aqui no Piauí com grandes nomes, do Fábio Sérvio, do João Vicente. Então, assim, não faz nenhum sentido. Nós temos filiado pessoas dentro do partido que têm engrandecido. A gente tem recebido apoios da sociedade, de movimentos, enfim. Nós estamos aqui tratando esse tema das eleições. Estamos hoje em terceiro lugar nas pesquisas e colocamos o nosso carro andando, vamos dizer assim, há pouco tempo. Nós começamos aqui em novembro e já estamos em terceiro lugar. Estamos tratando isso com muita humildade, mas também com confiança crescente. O senhor acha moral defender o escritório e também empresas que o senhor foi contra e também denunciou? Eu já esclareci toda essa história, fiz lá 2 semanas, apresentei toda a documentação. Quem tem que esclarecer coisa é o Bolsonaro, a rachadinha, e o Lula tem que esclarecer lá o dinheiro que ele recebeu da Odebrecht. Os programas sociais sempre foram bandeira, né, de campanha aqui no Nordeste, principalmente. O senhor falava há pouco que uma das suas propostas é o crescimento econômico e o combate à pobreza, com ressalvas a esses programas sociais, com mudanças estruturais, inclusive procurando as causas para que eles funcionem de fato. Como mudar isso? Como transformar, depois de tantos anos, fazer de fato com que esses programas sociais sejam programas de desenvolvimento? O que nós temos visto, que várias dessas políticas públicas importantes, educação, saúde, política de emprego, elas existem, mas elas não conseguem chegar nos mais pobres. Existe um fenômeno que é chamado a invisibilidade, a dificuldade que as pessoas com as piores condições de renda
conseguem obter serviços públicos para atender a situação delas. Quando elas vão procurar, elas encontram portas fechadas ou burocracia. O que nós queremos fazer? Ao lado de programas como o Auxílio Brasil ou como era antes o Bolsa Família, a gente quer criar uma força-tarefa nacional de erradicação da pobreza e da fome, tá? Que vai coordenar os esforços do país. Isso vai ser uma verdadeira missão, utilizando parceria público-privada e o que a gente tem melhor no serviço público e o que a gente tem melhor nessas organizações sociais, que muitas vezes conseguem chegar nessas pessoas sem que o Estado, enquanto o Estado não consegue chegar, a gente quer construir essa governança para a gente atacar exatamente as causas da pobreza. Ou seja, às vezes é um tratamento de saúde que um pai de família precisa e não consegue, às vezes é um treinamento técnico profissional que um adolescente precisa para conseguir um emprego. Então a gente quer fazer diferente. Ao invés de ficar só aliviando a pobreza, a gente quer enfrentar as causas. Claro que também o país precisa voltar a crescer. Não existe resposta para o país, não existe saída para o Brasil se a gente não voltar a ter emprego, se a gente não voltar a fazer crescer a renda dos trabalhadores e dos empresários. E a gente vai fazer isso com responsabilidade social e com responsabilidade fiscal, sem querer, como outros estão querendo fazer, pedir um cheque em branco à população brasileira, porque a população brasileira não aguenta mais em promessas vazias de governo que só querem tirar dinheiro do contribuinte, mas não entregam. Doutor Moro, o que o senhor acha dessa proposta de um fundo de equalização que os governadores defendem acerca dessa questão dos combustíveis? Nós precisamos discutir seriamente no Brasil redução de tributos e impostos sobre combustíveis e energia. Por exemplo, eu ouvi aqui que no Piauí nós temos um dos maiores ICMS, tá, sobre energia elétrica. E aí realmente é muito difícil fazer o Estado crescer, porque você precisa ter, né, energia para a indústria, para serviços e para a própria população consumir. Mas qualquer discussão sobre tributos em cima de combustíveis e energias tem que ser tratada com responsabilidade, com seriedade e tem que ser uma solução permanente. Os senadores dizem que o presidente Bolsonaro não senta com eles e não abre diálogo para discutir sobre essa questão dos combustíveis. A gente tem uma transferência de responsabilidade. Qual que é a minha opinião? A liderança do país tem que assumir responsabilidade por conduzir o país. Então, se a economia vai mal, se a educação está ruim, se a gente está tendo inflação alta, se os juros estão lá em cima, a responsabilidade principal é de quem ocupa a cadeira do Planalto, é do Bolsonaro. Agora, a liderança tem que apresentar proposta, apresentar projeto para tirar o país dessa situação e não simplesmente transferir essa responsabilidade. Tem também problemas nos estados que às vezes fazem o contrário, querem transferir a responsabilidade deles para o presidente da República. Como eu disse aqui, o ICMS sobre energia no estado do Piauí é muito elevado, isso impacta a atividade econômica. Tá? Agora, o que a gente tem que fazer? Liderança é quem assume a responsabilidade. E isso é um compromisso que eu tenho. Se for uma bandeira sua anticorrupção, como governar o país diante de tanta rejeição no Congresso, né, e levando em consideração de que não faria conchavos para poder conseguir? Eu sou uma pessoa de diálogo, tá? Eu não tenho nenhum problema em dialogar. E a gente está construindo um projeto com muita gente boa. Então o pessoal às vezes diz, não tem aliados. Olha aqui, nós estamos com o João Vicente aqui, nós estamos com o Fábio Sérvio aqui. Então nós estamos construindo as alianças necessárias para ter um bom governo. Agora, eu converso com qualquer um, desde que a gente tenha projeto, desde que tenha, e a liderança a gente tem, e desde que a gente tenha princípios e valores em cima do projeto. Eu não vou fazer governo com mensalão, com petrolão ou com rachadinha. Nossa proposta é diferente, porque os brasileiros merecem mais. Passando por cima do Dudu, você quer apoio do Bolsonaro? O senhor acredita que ele está se sentindo ameaçado com o seu crescimento na terceira via? Olha, eu tenho dito que os adversários são Lula e Bolsonaro. Então não estou muito preocupado com o ex-ministro da integração. Ele está querendo chamar a atenção da imprensa para ele, gerando conflitos, ofendendo, palavrão e tudo, mas eu acho que a população merece mais, a população merece discussão de projeto.
no país. O senhor falou agora há pouco que não quer ser conhecido apenas como um candidato que defende esse combate à corrupção. Por que exatamente? O senhor acha que realmente a população ela tem outras carências ainda maiores do que só essa corrupção endêmica no nosso país? Olha, eu posso dizer o seguinte, diziam que era impossível combater a corrupção. Eu fui lá, junto com a Lava Jato, junto com o apoio da população brasileira, a gente mostrou que é possível. Muita gente que se julgava acima da lei foi julgada e foi presa e foi responder pelos seus crimes. Diziam que era impossível você reduzir a criminalidade violenta no Brasil. Como ministro da Justiça, a gente conseguiu uma queda de 22% de assassinatos em 2019 em relação a 2018. E combatemos como nunca o crime organizado. Da mesma forma, muita gente diz que é impossível você erradicar a pobreza e a fome e fazer o Brasil voltar a crescer. A gente vai provar que eles estão errados. Então, quando eu falo do combate à corrupção, claro que isso é essencial, mas principalmente, eu não sou o candidato anticorrupção, eu sou o candidato que entrega resultado. E a gente vai entregar resultado na retomada do crescimento econômico. Vai entrar uma entrevista de Sérgio Moro falando a respeito das ideias, das propostas. Nós seguimos aí com as imagens dessa entrevista, Lídia Brito, que foi naquele formato que a gente costuma chamar de quebra-queixo, né? Quando os repórteres se aproximam com o microfone para ouvir as respostas do entrevistado. E aí ele fala, né, Lídia, a respeito das ideias, das propostas, fala a respeito de programas sociais, de economia e faz ataques também ali na gestão de Jair Bolsonaro e também se colocando como adversário de Lula. Essa entrevista é um momento aí, mais ou menos um resumo, Joelson, de tudo que o ex-ministro Sérgio Moro já falou durante todo o dia de hoje, nas palestras, nas conversas que ele teve hoje com alguns segmentos da sociedade, como eu já falei, né, empresários, advogados. Depois ele vai conversar com estudantes e, claro, ele manteve esse mesmo posicionamento, né, de ataques ao presidente Jair Bolsonaro, e aí ele foca na questão da inflação, na questão econômica. Essa tem sido a principal arma dos adversários contra o presidente Jair Bolsonaro, principalmente, Joelson, nesse momento de inflação em que as famílias mais pobres estão sendo mais afetadas e a gente vê o Brasil voltando àquele cenário da fome. Quando o assunto é Lula, Moro, ele usa essa questão dos programas sociais, mas ele diz que o projeto de Lula não apresenta uma responsabilidade fiscal, questiona o projeto que Lula está apresentando ao país e sempre que se refere ao ex-presidente, ele faz questão de lembrar da Lava Jato e do que ele diz, né, que ele levantou essa bandeira de combate à corrupção. Então, por essa passagem de Moro aqui, Joelson, a gente deu para sentir mais ou menos qual é que vai ser a estratégia do pré-candidato do Podemos, tentando se colocar como essa terceira via, né? Ele vai tentar ir buscar o lado fraco dos dois principais adversários nesse momento, Lula e Bolsonaro. Muito bem. Ele segue respondendo perguntas, né? O ex-ministro Sérgio Moro, falando em entrevista coletiva. É possível ouvir o que está dizendo o ex-ministro? Vamos ver a sequência da entrevista. Estrado de carreira, mas vamos nomear pessoas de absoluta seriedade. E, doutor, ganhando, o que é que isso vai para o Piauí? Outra questão também que foi colocada, tá aí Gorete Santos e Adriano Pernambuco, acompanhando toda a movimentação. Muito obrigado aos dois, Lídia. Sobre o futuro político dele, as especulações em torno de União Brasil. Ele disse que não segue no Podemos, ele vai seguir no Podemos e falou do reforço que está trazendo para o partido, indicando lá os nomes de João Vicente Claudino, filiando-se hoje, e Fábio Sérvio. Lídia Brito. Hoje, Moro e a presidente do Podemos, Renata Abreu, fizeram questão de tentar apagar esse fogo que estava aí no Podemos, nessa relação entre Moro e a bancada federal do partido. O que se fala nos bastidores da política nacional, Joelson, é que os parlamentares federais do Podemos estariam insatisfeitos com as negociações em torno da divisão do fundo eleitoral. E eles estariam temendo
que a campanha de Moro fosse mais beneficiada do que os investimentos nas chapas proporcionais do partido em todo o Brasil. Lembrando que tem a cláusula de barreira e os partidos têm que bater a meta de eleger, aí no caso do Podemos, 11 deputados federais. Então isso nos bastidores gerou aí muitos questionamentos, mas hoje Renata Abreu e Moro afirmaram que essa questão não seria verídica. Renata, como presidente, disse que até o momento não foi procurada por nenhum deputado federal para colocar essa questão. Com isso, eles afirmam que não tem viabilidade essa possibilidade de Moro mudar sua filiação para o União Brasil. O União Brasil é um partido que nasce como o maior partido do país, com 81 deputados federais, e o que chama mais atenção, Joelson, é o fundo eleitoral do partido, né, que pode aí chegar a quase 1 bilhão, né, diante do tamanho do União Brasil, né? Então, o que se falava nos bastidores é que esse fundo eleitoral podia atrair Sérgio Moro para a União Brasil, mas ele disse agora, né, que não, que fica no Podemos, e Renata Abreu coloca o Podemos como uma possibilidade de indicar o vice nessa chapa que vai ser encabeçada por Sérgio Moro.